eu quero meditar com vocês sobre o seguinte tema: um grande templo para um grande Deus. Eu quero que nós entendamos, irmãos, o papel de Salomão na história da redenção. Salomão, filho de Davi, é aquele personagem usado por Deus para edificar o templo de Jerusalém, uma das grandes maravilhas do mundo antigo. E é muito importante que nós entendamos que o templo de Salomão, construído por Salomão, recebeu esse nome por conta do seu construtor, mas ele ficava na capital, Jerusalém. O templo construído por Salomão foi um sonho antigo do seu pai, o rei Davi. Davi tinha esse sonho, mas Deus não permitiu a Davi realizá-lo. Eu tenho alguns textos aqui para apresentar aos irmãos, para que nós possamos relembrar alguns episódios da vida de Davi que reforçam essa verdade que eu acabei de dizer, de que Davi nutria no coração o sonho de construir uma casa para o Senhor. Lembremos-nos de que naqueles tempos, até então, a Arca da Aliança estava numa tenda, estava no tabernáculo. O tabernáculo era um templo portátil e peregrinou no deserto por 40 anos. Depois ele havia se estabelecido em Siló, e quando Davi assume o reino de Israel, ele providencia para que o tabernáculo ficasse em Jerusalém e, consequentemente, a arca. Mas ele sempre nutriu um sonho, um desejo sincero de construir um templo para o Senhor. Então eu quero te mostrar alguns textos. O primeiro deles está no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 2 e 3, que diz assim: Disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Agora nós vamos ler primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Por que primeiro Crônicas? Porque os livros de primeiro e segundo Crônicas são os livros escritos depois do cativeiro babilônico. E eles foram escritos para recapitular a história de Israel. E aqui, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 20, nós vamos entender com mais minúcias aquilo que Davi havia dito para Salomão. Disse Davi a Salomão, seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo, faze a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Uma vez que Davi sabia que não seria ele, mas o seu filho que iria edificar o templo, ele entrega todos os projetos, entrega parte, inclusive, do seu próprio tesouro pessoal para que a obra pudesse ser realizada. Mas talvez o texto que mais evidencia que Davi tinha o sonho de construir o templo é o Salmo 132, versículos 3 a 5, que diz assim: Certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Então observem que o templo construído por Salomão era um sonho de Davi, que ele não pôde realizar, porque o Senhor havia dito que Davi era um homem de mãos sujas de sangue. Ele havia guerreado muitas guerras e, por conta disso, havia contaminado as suas mãos com sangue. Então Deus providenciou
Deus disse que essa tarefa seria entregue ao seu filho. Você pode ler comigo, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então, essa tarefa de construir o templo de Deus coube a Salomão. E é interessante que a política de Salomão proporcionou a ele paz por todos os lados. Salomão foi estabelecendo alianças políticas com as nações circunvizinhas. E pelo fato de ter estabelecido essas alianças políticas, ele teve paz no seu reinado. Enquanto Davi, o seu pai, era um guerreiro, Salomão se mostrou ser um estrategista. Ele praticou literalmente aquela política da boa vizinhança. Ele foi fazendo aliança com tudo quanto era nação. Consequentemente, ele pôde ter paz para construir o templo, que obviamente seria assunto praticamente em todo o Antigo Testamento. Então, observe que Salomão, através dessas alianças políticas com outras nações, ele foi conseguindo se estabelecer no trono e assim ter condições de construir o templo. O problema é que futuramente essas alianças políticas iriam custar caro para Salomão, porque para que uma aliança política pudesse ser estabelecida, ele tinha de se casar com as filhas dos reis, com quem ele fazia essas alianças. E Salomão foi tendo muitas esposas e concubinas, que iriam perverter o seu coração futuramente. Então, essa paz que Salomão obteve, ela não duraria muito tempo e custaria muito caro para Salomão. Uma vez que havia previsto a construção do templo, Davi havia separado alguns dos despojos das batalhas, especialmente para o Senhor. Preste atenção na quantidade de material que seria usado na construção do templo. Essa riqueza totalizou 3.400 toneladas de ouro, 34.000 toneladas de prata e uma quantidade de bronze, ferro, madeira e pedras que nem foi medida. Davi entregou toda essa riqueza publicamente a Salomão e acrescentou a ela ainda seu tesouro pessoal e depois convidou os líderes de Israel a contribuir também. Então, o total final de todo o material, de tudo aquilo que Davi arrecadou para a construção do templo foi 3.668 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata, sem falar nas milhares de toneladas de bronze e ferro, como pedras preciosas. Então, Salomão tinha muito material para construir o templo em Jerusalém. Mas faltava algo que seria extremamente necessário. Faltava uma madeira muito preciosa naqueles tempos e que precisava ser cedida pelos sidônios. Era madeira de cedro. Veja comigo, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 11, não é? Então Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi e madeira de cedro e carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa para Davi. Então, esse Hirão, rei de Tiro, vai ser acionado uma segunda vez, porque Salomão sabia que Hirão tinha aquilo que era muito necessário para a construção do templo, que era madeira de cedro. E quando seu pai era vivo, esse Hirão era muito amigo de seu pai. Então agora,
Irão, ao saber que Salomão estava assentado no trono de Israel, no lugar de Davi, seu pai, ele manda uma saudação para Salomão. E Salomão aproveita esse momento para fazer um pedido para Irão. É o que está aqui dos versículos 3 a 7. Acompanhe comigo, por favor. Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Porém, agora, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mau encontro. Eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dá ordens, pois, agora, que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme a tudo que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E depois, a palavra de Deus vai nos mostrar o que foi que Salomão daria a Irão como pagamento por toda aquela madeira. Irmãos, não era pouca coisa. É impressionante, nós vamos ver daqui a pouco em algumas aplicações, é impressionante como Salomão não economizava nada. Tudo para Salomão era abundante. Salomão, ele tinha essa questão de fartura, sabe, elevada a uma esfera astronômica. Tudo para Salomão era abundante. Salomão, ele realmente viveu no meio da fartura. Ele não economizava. Então veja só o que é que ele iria dar a Irão por toda a madeira de cedro que os sidônios iriam cortar. Está aí nos versículos 11 e 12 de 1 Reis 5. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, 20 coros de azeite batido. Isso dava Salomão a Irão anualmente. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha falado, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram acordo. Bom, eu falei para você aqui medidas que eram usadas naqueles tempos. Então, deixa eu te falar agora, para você ter ideia do que Salomão gastou e do que Salomão deu a Irão a troco daquela madeira, não é? Ele deu para Irão, porque o templo demorou 7 anos para ser construído. Então, o total de alimento e de pagamento que Salomão deu a Irão foi o seguinte: 4,5 milhões de litros de trigo, mais de 400 mil litros do mais puro azeite de oliva. Os trabalhadores receberam um pagamento único de 4,5 milhões de litros de trigo, a mesma quantia de cevada e mais de 400 mil litros de vinho e azeite de oliva. É muita coisa, irmão. É muita coisa. Então, Salomão, ele não economizava. Deus deu a Salomão tanta sabedoria, e com essa sabedoria, Salomão também enriqueceu muito, porque Deus havia dito que daria a Salomão glórias e riqueza e honra como nenhum rei na terra haveria de ter. Então, Salomão, ele não economizou. Salomão, ele não barganhou. Salomão, ele não negociou para baratear as coisas. Não. Se é para Deus, eu vou fazer tudo o que eu posso fazer. E eu vou investir o melhor, e eu vou gastar caro, porque eu quero construir um templo para o meu Deus, eu quero construir um templo que seja para a glória de Deus, então eu não vou poupar despesas para isso. Essa é a questão de Salomão. E aqui eu quero aprender com vocês, não é a aplicação ainda, mas eu queria aprender alguns princípios muito importantes
Durante esse processo de recrutamento para a construção do templo e depois da construção em si, eu queria aprender algumas coisas aqui com vocês. Quando eu vi Salomão realmente investir pesado para que tudo o que ocorresse na construção do templo fosse do bom e do melhor, irmãos, o Senhor falou ao meu coração algumas coisas e eu registrei e quero compartilhar com vocês. A primeira coisa, precisamos olhar a obra de Deus com seriedade e zelo. Entende? O templo não seria uma casa religiosa qualquer. Seria um edifício para a glória de Deus que, preste atenção, carregaria o nome de Deus. Observe que o valor do ouro, da prata, madeira e joias preciosas usadas no templo era inimaginável. Talvez você ache que eu vou falar de dinheiro aqui nessa noite, mas não. O que me chama a atenção aqui era a seriedade que aquela obra envolveu. Se você ler no versículo 38 do capítulo 6, foram gastos 7 anos na construção. Muita dedicação, porque não era para qualquer Deus, era para o Senhor dos Exércitos. A obra de Deus precisa ser realizada com responsabilidade, zelo e dedicação. Não se deve fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, irmãos. Observemos a maneira como Salomão encarou a obra. Como temos encarado a obra de Deus? Irmãos amados, eu tenho no meu coração a convicção de que, se é para o Senhor, tem que ser o melhor. Se é para Deus, tem que ser o melhor. Irmãos, o nosso Deus não é mesquinho para conosco. Nós não devemos ser mesquinhos para com Deus. Se é para fazer, vamos fazer bem feito. Vamos fazer o melhor para o Senhor. Aprenda com Salomão. Ele gastou, eu não sei nem quanto isso custou. Eu não sei nem quanto isso custou. Eu não fiz o cálculo. Mas eu acredito que se nós fôssemos transformar isso em moeda corrente hoje, nós estamos falando aqui de milhões e milhões de reais. Ele gastou muito. Muito no recrutamento, muito no pagamento, muito na compra da madeira. Ele gastou muita coisa. Porque para Deus, ele não queria ser mesquinho. É isso que nós temos que entender. Deus não é mesquinho conosco. Tudo que vem de Deus para nós é abundante, sim ou não? Tudo que Deus nos dá é muito. Deus não nos dá absolutamente nada que falte alguma coisa que nós precisemos pedir a Ele para completar. Pelo contrário, tudo é abundante, tudo sobeja. Então, isso me serviu de alerta. Será que eu estou olhando a obra de Deus e eu estou realmente tratando a obra de Deus com a seriedade e com o zelo que a obra de Deus merece? Irmãos amados, me perdoe o meu momento chatice. E tem hora que eu sei, você acha o pastor chato, eu sei que eu sou chato mesmo. Mas, irmãos amados, que tristeza quando eu ando por aqui e eu vejo luzes do banheiro acesas sem ter ninguém lá, gastando energia à toa, equipamentos que ficam ligados, e às vezes nós nos desligamos, e aí a conta de energia vai, não é? Simplesmente nós vamos deixando isso à revelia. É obra de Deus, é zelo, é dedicação, é cuidar como se fosse meu. Entende? Irmãos, que tristeza quando eu vejo, irmãos, a quantidade de papel que nós gastamos às vezes ali para enxugar a nossa mão. Eu olho assim no lixo, aquela quantidade de papel. 2 ou 3 toalhas seriam suficientes para você enxugar a sua mão, mas às vezes eu vejo 10, 12, 15 pedaços de toalha no chão, desperdiçadas. Isso aqui é obra de Deus, irmãos. Precisa ter zelo nisso. Mas não é minha casa. É muito mais do que sua casa. É zelo com as coisas de Deus. Entende, irmãos? Ok, é o meu momento chatice. Mas nós temos que ter cuidado com as coisas de Deus. Nós temos que cuidar
das coisas de Deus. Nós temos que zelar. Nós temos que entender que se eu faço para mim, para Deus, eu tenho que fazer melhor ainda. Eu tenho que dedicar muito mais, porque é para o Senhor. Então aprenda com Salomão. Salomão cometeu muitos pecados. Salomão errou muito. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas ninguém pode dizer que esse moço foi mesquinho com Deus. Eu quero o melhor para Deus. Nós vamos ver isso mais à frente. Eu quero o melhor para Deus. E uma outra coisa que eu aprendi aqui, sabe o que eu aprendi aqui, irmãos? Quem me ensinou foi esse camarada aqui, Hirão. Salomão precisou de alguém experiente para cortar a madeira, para poder munir a quantidade de madeira que seria gasta no templo. Quem é que Deus levanta? Hirão. Entende, queridos irmãos? Nós precisamos de Hirãos na igreja. Pessoas que estejam dispostas a se colocar à disposição para fazer com que as coisas de Deus aconteçam da melhor maneira possível. Precisamos de Hirãos na igreja. Veja só, irmãos, versículo 6. Dá ordem, pois, agora, que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar madeira como os sidônios. O que você tem de habilidade, o que você sabe fazer? Então, coloque-se como um Hirão e contribua, faça. Coloque-se à disposição de Deus e fale: Senhor, eu quero ser um Hirão na igreja. Eu quero ser um Hirão. E é muito interessante que, quando Salomão fala com o Hirão o que ele está precisando, aqui no versículo 6, aí no versículo 8, muito antes de saber o que ele receberia de Salomão, ele já diz sim. Ele quer ajudar, ele quer trabalhar, ele quer colaborar. Ele amava Davi e agora está amando seu filho. E ele quer ajudar. Ele quer se colocar como aquele que vai contribuir para que o templo do Deus vivo pudesse ser erigido. Veja o versículo 8. Enviou Hirão a Salomão dizendo: ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar. Eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares. Ali as desamarrarei, e tu a tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme toda a sua vontade. Aí depois Salomão vai dizer para Hirão: ok, eu vou sustentar você, eu vou te dar isso, eu vou te dar isso e isso. Mas observe no coração de Hirão que ele está disposto a se envolver com o negócio. Eu vou mandar cortar madeira, eu vou ajudar você, vou mandar pelo mar, você vai receber e você vai levar para o local da construção, pode contar com isso. E foram 7 anos de obras, irmão. Então observe aqui um Hirão que está dizendo o seguinte: pode contar comigo, eu me envolvo com você, eu estou junto com você nesse projeto. Eu quero contribuir, eu quero ajudar, eu quero trabalhar. É disso que nós precisamos, irmãos. Eu me lembro de uma situação, uma vez eu me lembro, eu já fui, vocês sabem disso, na minha antiga igreja, eu já falei isso para vocês, uma das minhas atribuições era cuidar das congregações da igreja. Então eu visitava as congregações da igreja. Então a minha antiga igreja tem até hoje congregações em algumas cidades, e era meu trabalho visitar essas congregações. Eu visitava. E havia uma congregação que nós nos empenhamos em construir um templo para ela. Não foi apenas um trabalho meu, foi um trabalho meu, do pastor e de tantos outros que ajudaram. Mas o que me chama a atenção é que quando nós realmente decidimos construir o templo daquela congregação, e é um grande templo, é uma congregação com um templo maior do que muitas igrejas já organizadas. Fica num bairro lá em Divinópolis chamado
Vale do Sol. Então há uma congregação da igreja lá. E um templo magnífico, irmãos. Mas o que me chamou a atenção na construção desse templo foi um empresário lá do bairro, dono de um depósito de materiais de construção, que viu o empenho da congregação em construir aquele templo, e ele disse o seguinte: eu quero ajudar vocês na construção desse templo, e ele doou, eu digo para vocês, ele doou a maior parte dos materiais que foram gastos na construção daquele templo. E esse rapaz não era um cristão. Foi um irão que Deus levantou para ajudar a congregação. Está lá o templo. Está lá o templo erigido com blindex, uma coisa maravilhosa. A maior parte dos tijolos, do cimento, das ferragens, das telhas, foram doadas por esse rapaz. Entende? Então, irmãos, Deus levanta, Deus usa. O triste é quando Deus usa irãos lá fora porque Ele não pode usar dentro. Nós precisamos ser irãos diante de Deus. Senhor, me use. Eu sei fazer isso, pastor. Me use, eu quero ajudar na igreja. Eu quero contribuir na igreja. O que eu posso fazer para ajudar? Seja um irão, assim como esse foi para Salomão, não é? Dos versículos 13 a 18, nós vamos ter aí o recrutamento. Vocês vão ver a quantidade de gente envolvida na construção do templo. Veja só. E o rei Salomão fez subir uma leva de gente dentre todo Israel. E foi a leva de gente 30.000 homens. E os enviava ao Líbano cada mês, 10.000 por turno. Um mês estavam no Líbano, 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que trabalhavam pedras nas montanhas, afora os chefes dos oficiais de Salomão, que estavam sobre aquela obra, 3.300, os quais davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras valiosas, pedras lavradas para fundarem a casa. E as lavraram os edificadores de Irão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. O que eu aprendo aqui? O que isso me mostra? Isso me mostra, irmãos, a força que a união em torno dos mesmos propósitos tem. Irmãos amados, nós somos uma igreja simples. Simples. Nós não temos riqueza, nós não temos luxo. Nós precisamos ainda melhorar muita coisa no nosso templo. Precisamos fazer muita coisa. Somos uma igreja simples. E nós damos graças a Deus por isso. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que, independente da simplicidade, independente dos recursos financeiros, a força de uma igreja é a união. Uma igreja unida é uma igreja forte. Uma igreja que está toda ela envolvida no mesmo propósito é uma igreja vitoriosa. O grande problema das igrejas hoje é quando não há unidade de pensamento. É quando um quer uma coisa, outro quer outra coisa, é quando o pastor não está em comum acordo com a membresia, é quando a membresia não concorda com o pastor, é quando o corpo diaconal não tem está tendo alguma dificuldade de se relacionar, é quando não há harmonia. Irmãos amados, se não houver harmonia, se não houver unidade de pensamento, se não houver aquela concepção de que nós estamos todos no mesmo barco, nós vamos ter problemas. É isso que Satanás trabalha para que as igrejas não tenham unidade. É por isso que eu e você temos que trabalhar arduamente para manter a unidade da igreja. Talvez nós não vamos conseguir tudo que nós queremos, talvez nós não vamos conseguir realizar muitos dos nossos sonhos, mas se nós estivermos unidos, trabalhando juntos, muitas coisas vão acontecer. Foi o que aconteceu aqui. Estrangeiros, porque muitos estrangeiros foram usados na construção do templo, não eram todos israelitas. E uma outra coisa, havia um imposto estabelecido por Salomão chamado corveia. O que era a corveia?
Era um imposto onde cada israelita, homem, dedicava 4 meses do ano na construção do templo. 8 meses ele trabalhava para si mesmo e 4 meses dedicava na mão de obra da construção do templo. Era um imposto estabelecido por Salomão. E o povo ia e o povo estava feliz. O problema é que depois de terminar o templo, Salomão manteve esse imposto para construir o seu palácio, para manter a sua vida pomposa. E aí é que teve o problema. Porque quando Salomão morreu, Jeroboão foi conversar com Roboão e disse: olha, seu pai pesou a mão sobre nós. Ficou bem difícil, alivia a carga, porque está tudo muito difícil. E aí Roboão erroneamente respondeu, vocês lembram? Se o meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai vos castigou com varas, eu vos castigarei com escorpiões. E aí a coisa ficou difícil e Roboão teve que fugir. E é aí que o reino de Israel se divide e fica uma parte com Roboão e outra parte com Jeroboão. Porque Salomão, ele pesou a mão sobre o povo, mas durante um tempo, durante a construção do templo, as pessoas trabalhavam com amor, com dedicação, faziam aquilo porque queriam ver o templo de Deus ser erigido. Irmãos, nós precisamos ter esse sentimento no coração. Tudo o que nós formos fazer, nós temos que ter um único pensamento: contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Fazer com que a igreja cresça, se fortaleça. Então eu aprendo esse princípio aqui. A força que a união em torno dos mesmos objetivos, dos mesmos propósitos tem, não é? Aí nós chegamos ao capítulo 6, que é o início da construção do templo. E é interessante que esse templo, todo ele, o projeto dele, havia sido dado por Davi a Salomão. Você pode acompanhar comigo, 1 Crônicas 28, 11 a 13. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com as suas casas e suas tesourarias, e os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório. E também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus, para os tesouros das coisas sagradas, e para as turmas dos sacerdotes, e para os levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. Salomão tinha a planta em mãos, material, gente para trabalhar, o acordo com Irão. Agora vamos começar a construção do templo. E aí nós chegamos no capítulo 6, versículo 7, que vai nos dizer o seguinte: edificava-se a casa com pedras preparadas, como as trazia, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Olha que coisa bem feita. As pedras eram encaixadas umas nas outras. Se vocês hoje forem em Israel, vocês vão ver lá um muro chamado Muro das Lamentações. Aquele lá é o que sobrou, aquilo é o que sobrou do templo de Herodes, que na verdade foi uma reforma no segundo templo, e vocês vão ver ali as pedras realmente encaixadas umas nas outras. Esse era um modelo de construção muito comum naqueles tempos. Então, no templo de Salomão, enquanto ele ia sendo construído, tudo era encaixado, como um grande quebra-cabeça. Não havia martelo, não havia ferramenta nenhuma, mostrando a reverência e o cuidado que eles tinham para com aquele local. E o templo realmente foi magnífico, tão magnífico, que quando ele foi destruído em 586, não é? Pelo rei Nabucodonosor, e reconstruído 70 anos depois por Zorobabel, os homens que haviam conhecido o primeiro templo, eles choraram de ver a simplicidade e a modéstia do segundo templo, porque ele em nada se comparava com o primeiro templo. Porém, irmãos, Deus disse uma coisa muito importante lá nos versículos 12 e 13. O templo era bonito, era magnífico, era esplêndido, mas Deus disse uma coisa lá nos versículos 12 e 13. Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos,
e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. Habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo de Israel. Aí eu aprendo mais uma grande coisa. Deus não se deixa levar por beleza. Beleza sem obediência é só estética. O que é mais importante para Deus? Um templo suntuoso ou a obediência daqueles que frequentam o templo? O que é mais importante para Deus? Uma bela música, um belo louvor entoado ou uma vida de obediência daqueles que adoram? Isso é o mais importante. Eu sou grato a Deus, eu louvo a Deus pelo nosso ministério de louvor, que a cada dia se supera. Cada dia se supera. É maravilhoso ver os irmãos cantarem aqui, não é? A cada música tocada, muito bem tocada, louvado seja Deus, seja na bateria, seja na guitarra, no violão, no teclado, seja no vocal, o conjunto de voz, tem ficado maravilhosamente lindo o louvor que é entoado na igreja. Louvado seja Deus por isso. Mas se não houver obediência no dia a dia, fidelidade a Deus, compromisso com Deus durante a semana, é só estética. Vocês concordam comigo? As pessoas dizem para mim, pastor, que belíssimo é o templo da sua igreja. Obrigado, eu sei, eu concordo, é mesmo. Estamos num local privilegiado, é ou não é verdade? Eu não lembro bem, assim, de ter lido sobre isso. Acho que não, mas parece-me que há muitos anos aqui não era tão povoado assim, não é? Mas graças a Deus, pela visão dos pastores que antecederam aqui o meu ministério, pelos pastores que passaram por aqui, entenderam aqui ser um ótimo local para a construção desse templo e acertaram, porque o templo está numa localização privilegiada. Talvez aqui seja uma das maiores avenidas da cidade. É um templo bonito mesmo, um templo muito bonito, simples, mas bonito. Mas, irmãos, se não houver no nosso dia a dia obediência a Deus, prática daquilo que nós estamos aprendendo aqui, domingo após domingo, porque quando nós abrimos as portas desse templo, não é para mostrar a beleza dele, nós abrimos as portas para aprender do dono dele. Se não houver obediência, será só estética. Nós trabalhamos muito para melhorar o aspecto, amém, mas o mais importante é a obediência. Sabe o que aconteceu com esse templo? O povo de Deus não obedeceu, o povo se tornou infiel. Aí no ano 586 a.C., Nabucodonosor veio e destruiu tudo. Tudo, não ficou nada de pé. Saqueou todos os objetos sagrados, levou para a Babilônia, queimou tudo, destruiu os muros da cidade, ficou tudo reduzido a cinzas. Por quê? Porque não adianta ser bonito, não adianta cantar bonito, não adianta pregar bonito, não adianta ter banco bonito, não adianta ter um palco bacana, amadeirado. Não adianta, se não houver obediência, é só estética. Entende? E aí, 70 anos depois, eles reconstroem esse templo, que é o templo de Zorobabel. Aí Herodes vai ampliar, vai transformar aquele templo num dos mais belos edifícios do Império Romano. Quando é no ano 70, o que acontece? Ele é destruído de novo. E hoje o que é que tem lá? Apenas um pedaço daquele templo, que é o Muro das Lamentações. Não há mais nada. E no local onde antes jazia o templo, hoje tem uma mesquita dos muçulmanos. Porque não adianta beleza se não houver obediência. É só estética. Entende, queridos? E aí, veja só comigo o versículo 38. Estou caminhando para o final e nós vamos para a aplicação. Versículo 38. E no ano 10º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas coisas, com tudo o que lhes convinha, e a edificou em 7 anos. Sabe o que eu aprendi aqui? Começou, termine. Começou, termine.
Quanto tempo foi gasto na construção do templo? 7 anos. Salomão é aquele que vai dar ordens para que a primeira pedra seja assentada e é aquele que vai garantir que a última pedra fosse assentada. Salomão é aquele que começa e é aquele que termina. Tem uma frase que diz assim: antes de começar alguma coisa, saiba como irá terminá-la. Sabe, irmãos, nós precisamos ter constância na vida. Começou, termine. Vá até o fim. Você começou a ler a Bíblia, pastor, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Aí começou bem Gênesis, Êxodo, quando chega em Levítico, começa a titubear, parou no meio do caminho. Aí a gente pergunta no final do ano: e aí, irmão, você leu a Bíblia? Ô, pastor, acabou que eu não li. Então, para que começou? Observe que nós temos esse hábito de começar muito bem, mas a gente não termina. Fica no meio do caminho. Para no meio do caminho. Por que parou? Salomão aqui me mostra isso. Começou. Não deve ter sido fácil. Esse templo tinha 29 metros de comprimento. Ele tinha 9 metros de largura e 15 metros de altura. Era uma grande caixa, com 2 repartições, o lugar santo e o lugar santo dos santos, onde havia a Arca da Aliança. Depois tinha uma esplanada, onde havia alpendres, os pórticos. Não foi uma construção fácil. Nós estamos falando aqui, provavelmente, nós estamos falando aqui por volta do ano 900 a.C. 900 a.C. 900, 1000 a.C. Então imagine você construir algo dessa magnitude sem um ferramental adequado, sem tratores, sem elevadores, sem um ferramental específico, né? Talvez hoje, quanto tempo se gastaria na construção de um edifício desse? Marcinho é engenheiro civil, 1 ano talvez. Salomão gastou 7 anos. Noé, pelo que nós podemos ter aí num primeiro momento, gastou muito tempo na construção da arca. Naquele tempo tudo era mais difícil, mas eles tinham uma característica. Qual é, pastor? Eles começavam e terminavam. Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém. Gastou-se muito tempo, mas ele começou e ele terminou. Aprendamos isso. Como é que tem sido a sua vida? Como é que tem sido o seu relacionamento com Deus? Você é daqueles que começa e termina ou você para no meio do caminho? Eu queria aprender com vocês aqui uma coisa só, uma aplicação, e depois nós vamos para uma cristologia, não é? Eu queria que nós pensássemos nessas 2 questões. Eu sintetizei tudo e queria trazer para vocês essa aplicação, reprisando o que eu já falei. Tudo para Deus precisa ser o melhor. Irmãos, eu vou fazer um desabafo aqui agora. Tem dias que eu estou aqui na igreja, eu venho para a igreja todos os dias. Eu fico aqui de manhã, vou embora na hora do almoço almoçar, buscar as meninas na escola e volto à tarde e fico aqui até o final da tarde. De vez em quando eu dou uma passeada pelo templo, eu olho o templo, eu venho aqui dentro, e aí eu cismo de dar uma arrumada nesses bancos, não adianta, porque depois bagunça tudo de novo. Mas eu coloco tudo alinhadinho, eu venho aqui, eu olho essa linha aqui, ó, e aí eu vou alinhando os bancos, todos eles, eu gosto de tudo alinhadinho, mas não tem jeito, porque durante a semana, senta, levanta, eles se desalinham. Mas eu tenho esses tiques de vez em quando, sabe? Aí eu gosto de olhar o templo, aí eu saio na lateral, e eu começo a ver, aí eu começo a me dar um aperto no coração, aí eu vejo as paredes descascando, porque já tem muito tempo que a gente pintou. Aí eu falo: ô Senhor, estamos precisando pintar o templo de novo. Aí eu começo a ver a parede descascar. E aí eu vou aqui para trás, dá um pulinho lá atrás depois para você ver. Quando você sobe para ir para o Ministério Infantil, tem uma parede toda mofada, descascando também. E isso vai me colocando assim diante de uma situação. Aí eu olho o nosso projetor. Por que vocês acham que eu passei a colocar o fundo preto nos meus slides?
para esconder a mancha rosa que tem aqui no projetor. Tem uma mancha rosa no projetor da gente. O irmão Leandro já tentou mexer nesse projetor, já tentou arrumar, subiu lá no andaime, não tem jeito. E aí eu fico olhando isso, eu fico olhando as paredes descascadas, eu fico olhando, irmãos, essas paredes assim, eu olho a parede escorrendo assim, aquela mancha de, parece que é um mofo, alguma coisa, e eu falo assim, ô Senhor, o Senhor não merece isso. Mas aí a gente esbarra no outro problema, né, irmã Cida? Qual é? Money. A gente não tem dinheiro para fazer. E isso vai me dando um aperto no coração, aí eu começo a orar, eu falo assim, ô Deus, a gente está precisando de uns irmãos aí. Manda uns irmãos para a gente ter condição de resolver. Sabe por quê, irmãos? Porque do fundo do coração, para Deus tem que ser o melhor, irmãos. Eu vou agora pintar minha casa, já estou aí me preparando para dar uma pintura na minha casa, já está precisando. Vou pintar minha casa, eu mesmo. Vou pintar lá, porque vou tentar pintar, já pintei em casa muitas vezes, vou tentar pintar lá em casa. Já estou preparando para poder comprar as tintas, mas aí eu fico pensando, eu vou pintar minha casa, mas a casa do Senhor lá embaixo está precisando também. Como é que a gente faz? Não é? Porque eu tenho isso no meu coração. Se eu faço para mim, eu tenho que fazer para o Senhor também. Se para mim está sendo bom, para o Senhor tem que ser melhor. Ô irmãos, compra essa ideia comigo. Não é? De repente nós temos aí alguém que pode nos ajudar doando, né, alguma coisa. Vamos consertar esse projetor, irmãos. Vamos dar um jeito de trocar esse projetor, comprar um outro, sei lá, mandar para o conserto. Mas vamos tirar a manchinha rosa do projetor. Não é? Vamos depois olhar como é que a gente pode fazer para dar uma mãozinha de tinta na igreja, para embelezar a nossa segunda casa. Vocês estão entendendo? Porque eu tenho esse princípio no meu coração. Para Deus tem que ser o melhor. O melhor. Para Ele tem que ser o melhor. Porque Ele faz o melhor para mim. E aí eu aprendo, para encerrar, a cristologia do texto. O que esse texto fala de Jesus, irmãos? Vocês concordam comigo? Assim como o templo se tornou o centro das atenções em Israel, Jesus Cristo, o templo de Deus, precisa estar no centro das nossas atenções sempre. Eu fico imaginando, né? De vez em quando eu fico imaginando algumas cenas. Imagine só, não se falava noutra coisa em Israel, era só o templo. Eu fico imaginando as pessoas se aglomerando para ver a construção do templo. O assunto na boca dos israelitas era o templo, não é? No Jerusalém News, o jornal de Jerusalém, estampada na primeira página, Templo de Salomão começa a ganhar forma. Não é? Eu fico imaginando, irmãos, que não havia outro assunto em Israel a não ser o Templo de Jerusalém. Tudo confluía para o templo, era o assunto do momento. Aí eu fico imaginando, irmãos, e eu fico entendendo que Jesus Cristo precisa ser o centro da minha vida. Tudo que eu fizer, eu preciso fazer pensando em Jesus Cristo. Aí eu me lembro do que Paulo disse lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, meus amados irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Imagine se nós tivéssemos isso no nosso coração. Tudo o que eu fizer, eu faço pensando em Jesus. Dá para ser assim? O que vocês acham? A gente consegue ser assim? Eu creio que sim. Se nós exercitarmos isso, a gente consegue colocar Jesus no centro da nossa vida. Tudo apontar para Ele, tudo. Em relação ao culto, em relação ao louvor, eu já falei isso repetidas vezes. Mas eu quero dizer no dia a dia, tudo. Eu trabalhar pensando em Jesus, eu trabalhar pensando na glória de Jesus, eu me relacionar com alguém pensando na glória de Jesus, eu ir para a escola pensando na glória de Jesus, eu dirigir pensando na glória de Jesus. Não é? Você está dirigindo, você está louvando, você está adorando, alguém faz lá uma barbeiragem na sua frente, mas você está dirigindo para a glória de Jesus, aí ao invés de gritar um palavrão, você diz assim, Deus te abençoe, meu filho. Aí com Deus abençoado. Não é? Glória de Jesus.
Glória de Jesus, né? E aí, eu fico vendo algumas pessoas com as quais eu me relaciono, eu acho isso tão bonito. Tem pessoas que você conversa com elas e o tempo todo elas estão, de alguma maneira, exaltando o nome de Jesus para você, naturalmente. Parece que aquilo para elas é uma coisa muito natural, elas estão sempre glorificando a Deus, estão sempre falando algo acerca de Jesus. Essa tem que ser nossa vida inteira tem que confluir para Jesus, tudo tem que ser para Jesus. Está na fila do banco, é para a glória de Jesus. Está demorando, hoje eu estava no Paraense, fui comprar um pão no Paraense, não estou fazendo propaganda não, mas ali no Paraense tem um pãozinho de sal, que maravilha de pãozinho de sal no Paraense. E eu gosto muito do pãozinho de sal de lá. Fui lá hoje comprar um pãozinho de sal. Quando eu cheguei no Paraense, uma fila para pegar o pãozinho de sal. Fora de brincadeira, eu quando aqui naquela porta. Por causa do pãozinho de sal. E aí eu, na fila, era umas 5h15 mais ou menos. Eu tinha saído da igreja, umas 5h15. E eu olhando no relógio, e a fila não andava, e a despensa com os pãezinhos estava vazia. Vazia. E não havia pães, e todo mundo esperando os pães descerem. Parece que a padaria é assim no andar superior. E todo mundo esperando os pãezinhos descerem, não é? E eu lá esperando também. Aí chegou uma senhora perto de mim e falou assim: isso aqui é a fila do pão? Eu disse sim. Meu Deus! Mas ela ficou lá. E eu esperando. De repente, um senhor falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou comprar, é o pão tal, tal. E saiu da fila. Aí a fila andou um pouquinho. Aí o que estava na minha frente também desistiu, saiu. Aí andou um pouquinho, né? Só que, lá pelas tantas, eu já estava ali uns 20 minutos esperando o abençoado do pãozinho. Chega um camarada, com o menininho dele, como quem não quer nada, e vai lá para frente. E põe a mão no bolso, e olha para a fila assim, e eu só olhando para ele. E ele olha para a fila, como quem diz, eu é que não entro nessa fila, né? E eu só olhando para ele. E aí tinha um senhor também, assim, bem desconfiado, olhando para ele, né? E ele com um saquinho de pão na mão. E aí chegam os pães. E eles começam a colocar pães. E o povo ferve nos pães. Eu estou esperando minha hora. E eu só olhando o camarada. Irmãos, aquilo foi criando um sentimento. Me deu uma vontade de falar assim: ô senhor, o senhor está vendo a fila? Mas eu não falei. Eu não falei. Porque vai que eu falo alguma coisa, crio uma polêmica, e esse senhor depois vem na igreja. E quem é o pastor? O camarada que criou caso comigo lá na fila do pão. Não é para a glória de Jesus? Fiquei caladinho, irmãos. Deixa. Pode pegar o pão, meu filho. Pode pegar o pão aí. Ele pegou lá o pãozinho. Esperou tanto tempo, pegou 4 pãozinhos. Eu fui lá, peguei o meu pãozinho, saí tranquilo, sabe, irmãos? São coisas tão pequenas, coisas tão insignificantes, coisas tão assim, que nós podíamos pensar, não, mas isso aí está muito errado. Não, mas sabe de uma coisa? Quando a gente realmente se esforça e a gente pede isso para Deus, o Senhor vai me convencendo de que eu posso fazer tudo, por menor que seja, para a glória de Deus, para Jesus. Se ele estava certo, se ele estava errado, se ele estava indignado, tinha um monte de gente na fila, ninguém falou nada, eu que vou falar. Deixa ele pegar o pãozinho. Ele pegou o pãozinho e foi embora. Tudo bem. Não é? Dá vontade de falar, não dá? Folgado. Mas eu não falei, irmãos, eu não falei. Eu não falei. E se ele aparecer aqui, ô bênção de Deus, né? Mas, irmãos, tudo na nossa vida pode ser feito confluindo para Jesus. Se nós colocarmos Jesus no centro da nossa vida, tudo adquire um novo significado. Você dirige diferente, você vai para a fila diferente, você vai passar por situações que se você não pensasse assim, você ia perder a cabeça, mas você reage diferente. Porque é um exercício que nós temos que fazer. Quando Jesus está no centro da nossa vida, tudo vai ser direcionado para Ele. Não é? Então, que Deus abençoe lá o rapaz que pegou os pãozinhos na frente de todo mundo. Que Deus abençoe.
foi uma bênção, cheguei em casa, tomei meu cafezinho, que maravilha, vim para a igreja, e eu posso dizer para vocês que estou com a minha consciência tranquila. Mas Cristo, o templo de Deus, precisa estar no centro de nossas atenções sempre, sempre. Onde quer que você esteja, independente do que você estiver fazendo, coloque Jesus no centro da sua vida. Coloque Jesus no centro das suas decisões. Coloque Jesus no centro do seu coração. E você vai ver que tudo vai ser diferente. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus nos abençoe no entendimento dos princípios espirituais que envolvem os capítulos 5 e 6 do livro de 1 Reis. Amém, irmãos?